quando quiserem. Olá, eu sou Luciana Bicalho, atriz bailarina do espetáculo 24 Horas na Vida de uma Mulher, que está em cartaz, vai entrar em cartaz sexta-feira, dia 11, na Casa de Cultura Laura Alvim. Aguardo vocês. Eu sou Gabriel Bulcão, eu sou diretor, ator e dançarino do espetáculo também. E, enfim, eu acho que... O que a gente pode falar? Não, a peça, a história da peça, né? Aquilo que a gente comentou no início, né? Aquilo que a gente comentou no início a respeito de... com 42 anos, ela guardou um segredo. Então, fala um pouco da peça, de quem é, uma novela de quem é. Bom, o espetáculo, ele é em cima de uma... Ele é adaptado de uma novela do Stefan Zweig, né, que é um austríaco que, inclusive, passou 5 últimos meses da sua vida aqui no Brasil, né, e se suicidou em Petrópolis por conta de toda essa guerra. Ele era um pacifista e tal, e ficou muito mexido com as duas guerras, né, e as duas grandes guerras. Então ele, com isso, por essa característica dele própria, ele tem uma escrita muito suave, realista, mas muito suave, poética, tentando sempre buscar a beleza e questionar, sobretudo, os comportamentos da sociedade, do que é dito correto pela sociedade, principalmente na época dele, que, se não me engano, ele falece em 1942, e eu acho que ele nasceu em 1889, se eu não me engano. E então ele pega bem o entre-guerras, o final o início da segunda, toda esse final início e final da primeira também. Então ele está sempre... Eu acho que assim, essa novela, 24 Horas na Vida de uma Mulher, é muito interessante porque ela é escrita, na verdade, por um homem, que é o Stefan Zweig. Mas a personagem central é uma mulher, e ele precisa descrever o que essa mulher sente. Então, esse foi o mote para mim quando eu pensei em dirigir e idealizar esse espetáculo e estar em cena, que o homem dar 2 passos para trás e dar ouvido, não é nem a palavra, dar ouvido à questão da mulher, né, que eu acho que a Lu vai conseguir traduzir muito melhor. Então, quando o Gabriel me apresentou essa novela, né, ele falou assim, eu queria voltar à cena, eu muitos anos fora de cena. Falei, então tá bom, vamos começar a pesquisar o que a gente poderia fazer em termos de teatro e dança. E exatamente, contar uma história que se perpetua até hoje, né, que a mulher se calar. Ele conta uma história que acontece antes da Primeira Guerra Mundial. Então, você vê o tempo, né? Ele estava anos-luz à frente dele, dando voz aí a uma mulher que se reprimiu e foi reprimida por um impulso, por uma paixão, por algo que aconteceu em 24 horas na vida dela. Um acontecimento assim tempestivo, né, para ela, e ela se calou durante esse tempo todo. Então, nós estamos contando uma história que vem de lá, né, de antes da Primeira Guerra, e se perpetua até hoje. E como que a gente vai descrever e contar isso em termos de dança e teatro, de palavra e movimento? Talvez esse tenha sido também um grande, de todos os desafios, né, que é estar em cena, que é traduzir um espetáculo, é traduzir esse espetáculo em termos de movimento e palavra, né, que são 2 linguagens que se complementam, como a música também,
mas que trazem imagens diferenciadas, porque o movimento dançado ele não tem mesma lógica das palavras faladas, né? Então, como que a gente suprime o texto e traz movimento para que possa se traduzir aquilo? Então, a tradução também, como é muito pessoal, né? Cada um vai ler, vai ouvir e vai perceber e vai assistir e degustar aí essa história, podendo ter também livres associações ou sentimentos. E também é isso, a escrita dele é muito imagética, tem muitas imagens, né? Ele trabalha assim com uma infinidade de imagens, metáforas, e isso foi também embasando, né, de que forma a gente poderia construir fraseados corporais, partituras corporais e fazer aí essa união entre dança, teatro, palavra, música. E Bem atual, né? é muito atual porque ele escreve em 1927 uma história que se passa em 1904, como a Lu falou. Então, se a gente for perceber, ele está falando de uma realidade de 1904, que ainda está presente em 1927, porque é quando ele está escrevendo, né? E que a gente consegue perceber a presença dessa realidade ainda hoje, né? E eu acho que tem, de tudo isso que a Lu falou, tem um detalhe também que é muito interessante nessa novela, e que é o Freud. Eles se correspondiam, eles eram de certa forma amigos, né? E o Freud mais no final da vida dele, e o Freud considera essa uma obra-prima do mundo, né, esse texto. E por quê? Bom, eu atribuo isso ao seguinte: ele não fala da repressão à mulher somente, né, num sentido mais externo, social, lógico. Ele fala da repressão dos instintos e impulsos femininos. Então, a mulher sendo repressora dela mesma, sim, por conta de um patriarcado, de uma lógica que tinha que ser seguida. Então, esse espetáculo, ele fala, ele rasga bem isso, essa profundidade do instinto da mulher, do impulso, do querer ser, né? Que a mulher, até hoje, ainda, né, se segura, né, porque ainda existe, é tão atual que... E quando, assim, falando de uma parte como diretor, quando eu, idealizador, assim que eu peguei o livro, eu falei, eu quero adaptar. E aí eu comecei a adaptar sozinho. E aí eu falei, não, eu vou chamar um amigo meu, que ele é tradutor e ator também, e, enfim, é o Ricardo Ventura, que traduziu e adaptou esse espetáculo. E eu disse para ele, Ricardo, eu preciso que você me ajude. Por quê? A gente não pode, a gente precisa, a palavra precisa ter um lugar e o movimento precisa ter um outro lugar, num mesmo espetáculo. E aí é isso que a Lu falou. Eu falei o tempo inteiro para ele, e a gente é muito amigo, então ele, primeiro tratamento já falou muito da peça, do que eu queria, né? E que era o seguinte, a palavra, é o seguinte, né? A palavra, ela localiza, ambientaliza o espaço e o tempo para o espectador. E o movimento externaliza aquilo que a gente não vê, que são os instintos, os impulsos, a estética freudiana, que a Lu trouxe como coreógrafa, como dançarina e como atriz, num olhar muito perspicaz, essa leitura que me ajudou a dirigir
o espetáculo, porque justamente a gente queria fugir do corpo didático, do corpo que conta uma história, né, de uma forma, como é que posso dizer? É como se não fosse uma legenda, né? A gente não queria sobrepor, né? Falar e representar e mostrar. Então, tanto a palavra, quanto a dança, quanto a música, elas têm um lugar distinto, né? Uma não é legenda da outra, muito pelo contrário. Uma se complementa a outra, uma faz a outra voar. E foi criado muito a Luz usou uma expressão ótima, que eu não tinha pensado nisso. O espetáculo foi criado em livre associação o tempo inteiro. Foi assim, quase um processo psicanalítico. Porque a gente não... Esse espetáculo, ele não é um espetáculo de dança, como é que eu vou dizer, tradicional. Não tenho nada contra, mas assim, ele não é. A gente não conta 1, 2, faz o movimento. Não. A gente se olhou nos ensaios, a coreografia era a gente se olhando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o braço vai para lá, não, tira esse braço. Foi sempre assim, e a gente está o tempo inteiro, durante o espetáculo todo, tanto quando tem o solo da Lu, nos meus solos, ou nos nossos juntos, a gente está o tempo inteiro em estado de improviso. Mesmo, eu não estou dizendo que não tenha desenho, a gente sabe, né, para onde a gente vai, mas a gente tem um estado de improviso que, no texto também, que a gente se libertou um pouco de marcações e coisas que fossem muito lógicas. A gente está tratando de um tema tão que faz parte tanto da psique, né, do inconsciente, que a gente conseguiu, eu acho, né? Eu acho que as pessoas falaram isso muito na primeira temporada. A gente conseguiu incomodar, mas incomodar bem, sabe? Aquele incômodo que nossa, é uma coreografia que muito agitada, muito nervosa, e o espectador fica. A da Lu tem um momento que ela escorre, que a gente chama entre a gente do escorrer, que é um solo da Lu, que ela escorre na cadeira, que ela fala sobre a decepção. Aí está a diferença, né? A gente tem um off, a gente trabalha com projeção, então a gente tem vários planos, né, cênicos, o plano da realidade, o plano da história, né? A gente dialoga com isso. E quando nessa cena, quando a Lu está escorrendo, ela está contando hoje, né, quando ela tinha 66 anos. Então, ela com 66 anos está contando o que ela viveu, e ali na hora, escorrendo, que é a coreografia, ela está com 42 anos vivendo aquilo que ela contou. Então, o espectador, ele tem possibilidade de várias, mas assim, ele tem possibilidade de ficar só no campo da superfície da história, mas também tem a possibilidade da fantasia e de entrar no mais profundo, tanto da personagem da Lu, quanto dos meus dois personagens, que o meu é o narrador, que abre a história, né, com quem ela se abre, essa única pessoa que ela fala depois de 24 anos, que é um cara totalmente libertário, assim, um bon vivant, só que homem, né? Mais fácil para ele ser um bon vivant e dizer que não me importa, né? Se a outra fugiu com o outro, se o outro ficou com o outro, enfim, não importa, para ele não importa. Então ela vê essa porta para falar com esse rapaz, que é o narrador, e depois eu me transformo no menino de 24 anos, que aí é parte da história, né? Que aí a gente incorpora mesmo lá, eu com 24 e ela com 42. E, enfim, eu acho que... Eu acho que é isso, né?
E, por exemplo, quando a gente se pensa, né, às vezes a gente pensa em coreografia e pensa em algo assim, por mais que atrás da coreografia tenha sempre um conteúdo, um contexto, pensa em algo quantitativo, né? O que que a gente fala de improvisar? Nós temos assim elementos muito precisos, o que em termos de elementos de movimento e de intenções de movimento a gente quer colocar em cada pedaço específico sobre aquilo que ele quer dizer, mas essa questão também do movimento partir do interno, né, de uma proposição. Então, por exemplo, é a mesma forma, a maneira que eu falo, né, se eu estou aqui falando suavemente com você, ou seu dom chega para lá, a mesma coisa no movimento. Ele vem de um impulso interno, né? E que vai se concretizar, aquele impulso interno vai se concretizar em movimento no espaço. E a gente sempre, quando vai entrar em cena, antes de entrar, a gente se abraça e fala a palavra que a Lu foi minha professora na faculdade de teatro, um período só, mas marcou tanto que hoje estamos aqui. E a gente se abraça e fala: o movimento, a intenção precede todo o movimento. Porque realmente, se a gente entrar com... Falei certo, né? A intenção precede todo o movimento. Se a gente entrar, se a gente não se conectar, se a gente não se abraçar, se a gente não falar, por mais que a gente saiba, né, disso, que já esteja incorporado, é um espetáculo que a gente não pode entrar leve. A gente precisa estar em conta. E é muito difícil. Eu acho que a gente tem falado pouco, os artistas, sobre esse processo que a gente passa na nossa profissão, que é um processo de muita pesquisa interna. Imagina quantas coisas a Lu viveu, né? Que ela precisou remexer para fazer essa personagem. E o que eu vivi, apesar dos meus 26 anos, que também eu precisei mexer para fazer esse menino, esse narrador que era... O menino, ele é mais denso, vou dar um exemplo, né? E eu tenho uma personalidade um pouco mais profunda, né? Mais melancólica. Então, para mim, era muito fácil. Agora, o narrador, que era muito horizontal, muito livre, foi muito mais difícil. Eu tive que mexer internamente. E é um processo doloroso. É um processo que você senta, deita a cabeça no travesseiro e às vezes chora, às vezes ri, às vezes acha que está maravilhoso. Eu acho que isso é importante de ser dito enquanto artistas, né? Porque é muito bonito quando a gente é o espectador e vê pronto, né? Tá tudo lindo. E agora a gente... E por dentro, a gente está um turbilhão. E nesse espetáculo, mais ainda, porque não é aquela coisa que eu tô aqui com a Lu, com um copo, aí bebo água. Nada contra isso também, mas não estou dizendo em termos de proposta. Então, eu acho que é legal falar isso. E... Enfim, eu acho que... É isso, e é um desafio, né? Eu acho que ele é um ator dançando, se movendo com todas as intenções e qualidades, e eu sou uma bailarina falando pela primeira vez, né? Espero que a gente esteja assim, bem honesto nisso, tudo que a gente está propondo, está querendo. Eu acho que nós estamos. Sim, e isso é uma coisa muito interessante, porque eu não sou formado em dança e nunca dancei. Esse é o meu primeiro espetáculo em que eu danço e é o primeiro espetáculo em que a Lu fala, né, como atriz. Atriz ela mas nunca tinha usado a palavra. Então, esse encontro... Bom, as pessoas disseram, mas eu também acho que a gente pode dizer, ele está muito vivo, porque a gente se sustenta um no outro o tempo inteiro em cena. E eu acho que isso
foi muito fundamental na criação desse espetáculo. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha, A relação afetiva com Casa de Cultura Laura Alvim, qual é a sua? nossa, a Casa de Cultura Laura Alvim fez parte, assim, da minha vida, do meu percurso, né, enquanto pessoa, enquanto bailarina, atriz, né, enquanto jovem, né, também, né, porque passeando-se por Ipanema, pela praia, tinha sempre a possibilidade de ver a Casa de Cultura Laura Alvim. Já vi espetáculos marcantes aqui, né, como um do Eduardo Votsky, que no Porão, né, que durou horas, foi o que me marcou. Nós fizemos aqui juntos, eu fazendo a direção de movimento, o Clarice Lispector, e o Maravilhoso Escândalo, que o Gabriel dirigia. E eu acho que de todos os espetáculos que eu já vi, que eu já participei, que eu já vi. Bom, a minha relação afetiva aqui eu tenho um pouco, ainda minha carreira é jovem, como eu, né? Mas eu sempre estive por aqui, nesse teatro, mais no grande, assistindo muita coisa, sempre assistindo e sempre querendo estar lá, do outro lado. E eu sempre achei esse teatro muito bem, como é que eu vou dizer? Muito acolhedor. Eu acho que, como espectador, assim, o teatro mesmo, o espaço físico, eu sento ali, parece que eu sento no sofá da minha casa. Eu gosto, sabe? Eu gosto do preto, daquele escuro. Ele é um teatro que já tem um tempo, né? Mas ele não é melancólico, ele vive, ele é o que eu mais gosto daqui é que a gente se sente contemporâneo, sabe? Ele acompanha a gente. E a experiência, essa é a segunda experiência aqui trabalhando como diretor, agora como ator e diretor, mas a primeira vez no Teatro Grande, que era um dos meus sonhos já há um tempo. E a gente estreou com uma Lu disse Maravilhoso Escândalo no Porão, que também tem uma coisa... ele é pequenininho, né, para o teatro, né? Às vezes você dirige dentro de uma sala de ensaio, quando vai para o Porão, a gente tem que... Calma, não é tanto. Mas isso não é um fator prejudicial, porque o Maravilhoso Escândalo, aqui, quando aconteceu, o espetáculo da Clarice, era impressionante. Essa proximidade fazia uma diferença impressionante, porque a Clarice tem um texto muito minucioso, né? E ele também tem essa coisa escura, né? Que... não sei, eu acho que é uma coisa que me deixa... traz o sentar, você parece que o tempo fica lá. E não é todo teatro. Não E é todo também que teatro. não é só um teatro, né? É uma casa que nos acolhe, né? A Casa de Cultura Laura Alvim, até o nome casa, né? Porque aí você chega, toma um café, conversa com um, balança, assiste ali, então você tem uma possibilidade ampla. Ok? Ok? Tá. Deixa